Primeiramente, graça e paz a todos, né? E gostaria de vos comunicar novamente a palavra de Deus. Não é comum no domingo eu postar vídeo, porém é um assunto bem importante com relação à palavra de Deus, algo que tem sido transgredido ano após ano e tem se agravado por conta de um movimento chamado feminismo. Isso mesmo, eu venho falar hoje contra as mulheres, mas embora venho falar contra elas, no final tem uma mensagem para todos, sem exceção. E ao mesmo tempo que eu falo contra elas, também falo contra os homens que em sua casa ficam dizendo o tempo todo que ele é a autoridade do seu lar, usando a palavra de Deus para poder pecar, para poder bater na esposa, para poder agredir os filhos, para poder fazer tudo o que quiser, para poder estrupar a filha, para fazer tudo o que quiser. A estes também eu falo contra. Arrependei-vos antes que sejais condenados. Buscai o Senhor enquanto ainda há tempo, enquanto ainda há fôlego de vida. Busquem o Senhor para que se arrependa de seus pecados. Clame por fé e vos será dado. Por misericórdia vos será dado. Vamos iniciar esse assunto primeiramente com alguns versículos. Esses versículos eu vou ler um a um com vocês. O primeiro se encontra em 1 Timóteo 3, versículo 2. Que Timóteo diz o seguinte: é sobre a qualificação dos bispos, né? E dos diáconos, que seriam, vamos dizer assim, os obreiros e os pastores hoje em dia, né? Os bispos sendo a figura do pastor e os diáconos a figura dos obreiros, né? Aqui diz o seguinte: hoje a igreja evangélica fez uma bagunça geral, né? Porque começou a colocar vários cargos. Antigamente tinha diácono, agora tem diaconisa. Antigamente tinha evangelista, né? E agora tem mulheres também que se tornaram evangelistas. Virou uma bagunça total. Diz o seguinte: fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, né, que é do bispos, excelente obra almeja, que é a obra de pastor, né? É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível. Aqui não é no sentido ao pé da letra, ou seja, ele nunca errou, ele nunca pecou, ninguém nunca o repreendeu de nada. Não é isso. Mas é no sentido de ele dar o exemplo a todos. O pastor, ele é o maior exemplo de todos. As ovelhas vão seguir esse pastor. Compreende? O pastor, ele guia as suas ovelhas. Então as ovelhas o seguem. Então, se esse pastor estiver indo para o inferno, você vai cair no mesmo buraco. É um cego guiando outro cego. E se dois cegos estão se guiando, ambos vão cair na cova, vão cair no buraco, no inferno. Só um pastor no universo inteiro. Você não acha nenhum na terra que seja apto ao nível de Cristo. Eu sou daqueles que recomendam não que se ouça as palavras de Paulo, não que se ouça as palavras de outros apóstolos. Não quero dizer que eles não foram inspirados por Deus. Eles foram inspirados por Deus. Mas eu digo o seguinte: se tem as palavras de quem você deve seguir e o modelo de vida que você deve inserir na sua vida, esse modelo é Cristo e não os apóstolos. Porque o próprio Paulo também disse: sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Se ele não fosse imitador de Cristo, de maneira alguma ele mandaria você segui-lo. Pois ele confiava na obra que Deus realizou na vida dele, não em si mesmo.
diz o seguinte: não pode ser dado ao vinho, ou seja, bêbado. Não pode ser violento, não violenta, porém cordato, ou seja, a pessoa paciente, mansa, vamos dizer assim. A minha tradução está um pouco difícil, então peço que me perdoe. Inimigo de contendas, né? Ou seja, que briga à toa. Não avarento, que não tem amor ao dinheiro, que é o caso dos falsos profetas. E de algumas profetisas também que cobram para pregar, homens e mulheres adúlteros, que adulteram o tempo todo a palavra de Deus, a fim de ter um ganho na terra. Avarentos e idólatras eles são, já digo desde já. E que governe bem a sua própria casa. Foi dada ao homem a missão de governar a sua casa. A mulher foi dada a missão de ser preservado as suas crianças, de obedecer, de ensiná-las o caminho do Senhor também, e de fazê-las crescer. A mulher ela não tem uma missão menos importante que a do homem. Ela tem uma missão até um certo ponto mais importante que a do homem. A missão do homem é muito pesada, é muito cansativa. Não compete somente o lar ele administrar bem. Ele tem que administrar bem as igrejas. Ele tem que administrar as contendas na igreja e apaziguar as ovelhas. Não é algo fácil, é algo exaustivo. E ele ainda tem que trabalhar com suas próprias mãos. Ele ainda tem que cuidar de sua casa. É algo cansativo demais. Porém, as mulheres elas não trabalham justamente para elas se preservarem na missão de mãe, para que os filhos cresçam instruídos, os filhos cresçam cheios do Senhor. E, obviamente, ela vai discipliná-los também. Está escrito na palavra do Senhor: se você bater em seu filho com vara, ele não vai morrer. Discipline com vara, ele não vai morrer. Se Deus está falando disciplina com vara, e os homens estão criando leis falando: ah, você não pode disciplinar sua criança, não pode bater, não sei o que tem. Obedeça a Deus. O que é os homens? Um monte de verme, um monte de lixo, de nada, assim como eu e todos os outros são. Você quer confiar na palavra de homens, em filhos do diabo por natureza, do que na palavra de Deus? Pelo amor de Deus, né? Coloque-se no seu lugar. Quem é você para querer dizer que a palavra de Deus é o que você quer que ela seja? Ela não é o que você quer que ela seja. Deus é o que Ele é. Eu sou o que sou, diz o Senhor, e não o que vocês acham que eu sou. Não acrescente o seu pensamento carnal à palavra de Deus. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como governará ou cuidará da casa de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça. Eu não sei o que significa essa palavra, é a primeira vez que eu leio. Para que não se ensoberbeça, incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bons testemunhos dos de fora. Neófito é uma pessoa que dá mau testemunho, então, levando em consideração o que foi dito agora, com todo esse contexto, é aquele que dá um mau testemunho, né? Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora da igreja, do pessoal do mundo. O mundo deve olhar e dizer: este é um verdadeiro pastor. Ele tem que ter testemunho não dos que estão dentro ali, ó, no grupinho, bajulando, puxando o saco do pastor. Não. É dos que estão de fora, do mundo. Ele deve ter um bom testemunho. No mundo, ele deve dar um bom testemunho, para que as ovelhas sigam os seus passos e não vá à condenação, e sim ao céu. A fim de não cair no opróbrio e no laço do inimigo, na armadilha do diabo. Semelhantemente, quanto a diáconos, não diáconas, nem diaconisas, é necessário que sejam
respeitáveis, de uma só palavra, ou seja, seja a vossa palavra sim, sim, não, não. O que acrescentar a mais procede do maligno, como Jesus disse. Que cumpra a sua palavra, é isso. Não inclinados ao muito vinho, que não sejam bêbados também, que não cobicem de sorte da ganância, que não tenham amor ao dinheiro, conservando o mistério da fé com consciência limpa, ou seja, que se santifica, que não se enche de culpas, que não se entrega à iniquidade facilmente, que não dá o braço a torcer ao diabo, mas que resiste a ele. Também sejam estes, primeiramente, experimentados ou provados pelas igrejas. Eles devem ser provados por todos ali dentro. E tem que ter um bom testemunho lá fora também. E se mostrarem irrepreensíveis, assim como os bispos, exerçam o diaconato ou a obra de obreiro, né, na casa do Senhor. Seja um obreiro na casa do Senhor. Da mesma sorte, quanto às mulheres, é necessário que elas sejam respeitáveis, não maldizentes, ou seja, pessoas que ficam amaldiçoando o seu próximo, temperantes e fiéis em tudo, não somente a Deus, mas também aos irmãos, à igreja, e fiel também a seu marido. O diácono seja marido de uma só mulher, ao menos que você defenda lesbianismo na igreja e você seja uma pastora esquerdista de merda, ao menos que você queira adulterar a palavra de Deus, então aceite isso na igreja. Vai lá, coloque um instrumento sexual masculino entre o seu órgão genital feminino e vai lá pregar então, já que você acha que você merece isso, já que você acha que você merece o peso de carregar todas as almas em suas costas e ser culpada de todas elas, se dizer uma mentira, pegue esse fardo para si. Os homens são naturalmente racionais. Naturalmente eles são mais brutos e guerreiam entre si. Por isso eles são aptos para pregar a verdade. Porque dito a um dos profetas maiores, disse Jesus, por meio do Espírito Santo: a minha palavra é como um martelo que destrói a rocha por completo. Essa rocha é o coração do homem, é a sua iniquidade que o endurece dia após dia. E ainda que se endureça como ferro e como diamante se torne rígido, a palavra do Senhor assim o destruirá, para que se arrependa de seus pecados. Arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Não só próximo para salvar, mas próximo também para condenar todo aquele que tem prazer na injustiça, e todo pecado é injustiça, como declarado pela Escritura. E governe bem os seus filhos. O diácono seja marido de uma só mulher, e governe bem os seus filhos e sua própria casa, pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmo justa preeminência e muita intrepidez na fé e em Cristo. Quem governa bem a sua casa alcança a intrepidez, e também alcançam para si mesmo justa preeminência. É a primeira vez que ouço essa palavra também, não vou saber dar o significado. Mas enfim, sigamos agora com a palavra. Diz o seguinte: agora 1 Timóteo 2,12. Voltando agora.
o proceder conveniente do culto público. Do 8 ao 12 nós vamos ler. Quero, portanto, que os varões, os homens, orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Sem ira e sem animosidade. O que é levantar mãos santas? Se você está carregando muitos pecados em seu coração, você está carregando culpas de muito pecado, acumulando ira para si no dia da ira, quando ele vier julgar os homens, segundo o Evangelho de Paulo. Se você levantar mãos santas para adorar a Deus e ela estiver cheia de ódio para com seu irmão, a palavra de Deus diz que quem odeia seu irmão é homicida, não será, é homicida, porque todo homicídio nasce da raiz do ódio. E se você levanta mãos assim ao Senhor, o Senhor no mundo espiritual vê o sangue de seus irmãos em suas mãos, e você com certeza não será ouvido dele. Ora, o que diz Jesus em relação às ofertas? Se você lembra que seu irmão tem algo contra ti, não é você contra ele. Se seu irmão tem algo contra ti, vai, reconcilia primeiro com ele, vem e oferece a tua oferta. Por acaso está escrito no Velho Testamento: me agrado eu de sacrifícios de animais? Não me agrado primeiro que se faça a justiça? Não me agrado primeiro que se acolha o órfão e a viúva? No primeiro livro, no primeiro capítulo de Isaías, ele já vai falar que ele está cansado de o povo dar sacrifícios e sacrifícios um atrás do outro e não se converter de todo o coração. Ele está cansado, e as obras, as festas solenes deles não passavam de iniquidade. E a ira de Deus só se multiplicava. E diz o seguinte: e da mesma sorte que as mulheres em traje decente, roupa decente, se atavinho com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro, ou pérolas, ou vestuário dispendioso. Ou seja, não querendo se aparecer, querendo que uma ou a outra fique invejando ela. Ninguém aqui quer invejar sua vida de falsidade. Você fica postando lá, mostrando seus seios, que é do seu marido, mostrando a sua bunda, que é do seu marido, lá na internet, para homens ímpios ficarem lambendo a tela do celular desejando vocês. Bando de mulheres hipócritas, filhas do inferno. Quem vos instigou a fazer isso na igreja? Quem vos instigou a contaminar a casa do Senhor com suas imundícies? Pois está escrito: o zelo por sua casa me devorará. E isso lembraram os discípulos, quando Jesus expulsou os cambistas e aqueles que vendiam pombo dentro dos templos. Afastai-vos daqui e não vendam, porque vocês têm convertido a casa do Senhor em comércio, e desde o já têm vendido mentiras e enganações por séculos e séculos. Malditos sois vós, porque tem arrastado os homens ao inferno com as vossas condutas. Debaixo de suas saias, mulheres, tem arrastado homens como cães ao inferno. Homens como cães no cio têm arrastado eles ao inferno. Adúlteros e adúlteras, até quando vão resistir ao Senhor? Até quando vão resistir à sua palavra? Assim diz a palavra do Senhor agora. Porém, com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. Ou seja, tenham boas obras. Ficar postando essas merdas na rede social, a sua vida superficial e falsa e cheia de mentiras, porque por trás chora e fica angustiada. E é essa vida que você quer que os outros invejem de você. E da mesma sorte os maridos têm vivido uma vida falsa. Não estou falando para um, é para todos.
primeiro para mim e depois para vocês, depois para todos. A mulher aprenda a palavra de Deus em silêncio, com toda submissão, que significa obediência. E não permito que a mulher ensine a palavra de Deus, nem que, isso é na igreja, nem que exerça autoridade sobre o marido, se pondo como o marido da casa. Não. Ela está debaixo da autoridade do marido. Não é o marido que está debaixo da autoridade dela. Assim como a igreja é submissa a Cristo, assim nós, a igreja é mais fraca, é a noiva, é o vaso mais frágil, e Cristo assim nos amou. E é dessa maneira, da maneira que Cristo amou a igreja, o marido deve amar a sua mulher, seguindo o exemplo de Cristo, para que seja aliviado o fardo de sua esposa, para que sua esposa tenha prazer em se submeter a ele, em obedecer a ele. E não permite que a mulher ensine, nem que exerça autoridade sobre o marido. Esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. O motivo está lá no Éden, não é nem atual. E Adão não foi iludido por Satanás. O homem ele age segundo a razão, a mulher segundo a emoção e a cobiça que enche de seu coração. Então por isso que o homem, ele torna a sua mulher sábia quando ela é submissa a ele, porque ele enche ela de razão, e ela não será mais movida por emoção, mas a razão da fé, e não a razão carnal. Mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão, em pecado. Todavia será preservada através da sua missão de mãe, dando à luz aos filhos. Ela será preservada em sua missão de mãe, se elas permanecerem em fé e amor e santificação, com bom senso. Agora prosseguindo. Aqui ó, diz um versículo. As mulheres, Efésios 5. Efésios 5. Tiago, nossa. Aqui, Efésios 5, do 22 ao 33, parece, se não me engano, deixa eu ver. 5, aqui, 22 ao 33. As mulheres sejam submissas a seus próprios maridos, como ao Senhor. Assim como a mulher, ela se submete a Jesus para obedecê-lo, assim obedeça também seu marido. É o que Paulo está orientando. Porque marido é o cabeça da mulher. Ele é a razão, é ele que faz a mulher não ser movida por sentimentos e não cair no engano do pecado. Como também Cristo é a cabeça da igreja. É ele que diz o que nós temos que fazer e seguimos a ordem dele. Então o homem, ele tornará a mulher sábia se ela seguir o conselho de seu marido, e no final, de sorte que tudo ele transmitirá todo o seu conhecimento a ela, e ela se tornará mais sábio que ele. Esse é o presente que Deus tem reservado às mulheres submissas, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo salvador do corpo. Como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas a seus maridos, em tudo que eles pedirem. Mas isso aos maridos que verdadeiramente seguem a Cristo. Creio que Paulo falou isso considerando os que verdadeiramente seguiam a Cristo. Como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam sujeitas em tudo a seus maridos. Maridos, aqui entra a parte, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. A missão do homem é morrer por sua esposa. Vocês, mulheres, querem morrer pelos homens? Querem morrer pela igreja? Ora, os homens morrem na guerra o tempo todo para que sua família, para que os seus descendentes sejam preservados. Os homens têm imenso prazer de guerrear por sua família.
E aqui é a figura de um guerreiro mesmo. Guerrear por sua família e morrer por ela, para que seja preservada sua descendência, dando bom exemplo na fé a seus filhos. Para que se santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra de Deus, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. E o que traz o defeito é o pecado. Quer dizer que você vai deixar de ser pecador? Não. Sua natureza, velha natureza, vai estar aí ainda. Você vai lutar contra ela até a morte. Assim também os maridos devem amar as suas mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama sua esposa, a si mesmo se ama, porque ambos são uma só carne. Porque ninguém jamais odiou sua própria carne, antes alimenta ela e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Então o homem ele tem essa missão de cuidar de sua esposa, dar de comer e dar de vestir, assim como ele faz com ele. E às vezes tirando dele mesmo, para que ela tenha. Porque somos membros do seu corpo, corpo de Cristo. Eis porque deixará o homem seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher. Deixará o homem seu pai e sua mãe, e unirá a sua mulher. Não deixará a mulher, o seu pai e sua mãe, se unirá a outra mulher. Não. E se tornarão os dois uma só carne. Mulher com mulher não se torna uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Ele não está falando do homem e da mulher, mas serve também de exemplo para a comunhão de marido, de homem e mulher. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um por si, também ame a sua própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o seu marido. A esposa respeite o seu marido. Lá em Gênesis, Deus criou o homem, criou a mulher, e disse o seguinte: a formação da mulher, disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja sozinho, lhe farei uma auxiliadora que seja idônea. A mulher é auxiliadora da obra do marido. Ela auxilia. Ela é como se fosse, vamos dizer assim, uma cooperadora. Ela coopera com o seu marido. Que lhe seja idônea, ou que seja apta a cumprir o seu papel de mãe, de cuidar dos filhos e de ajudar o marido, incentivá-lo em sua obra, incentivá-lo a afastar-se do pecado. Aqui, ó, a palavra idôneo vem do latim idôneos, que significa algo ou alguém que é apto ou capaz. Uma coisa que era idôneo tinha capacidade para desempenhar certa tarefa. Idôneos também podia significar algo conveniente, adequado ou apropriado para suprir alguma necessidade. Agora, Ezequiel 8 completo, a mensagem que tenho que falar para todos. Ezequiel 8 completo. A visão das abominações de Jerusalém. No 6º ano do 6º mês, aos 5 dias do mês, estando eu sentado em minha casa e os anciãos de Judá sentados diante de mim, sucedeu que ali a mão do Senhor Deus caiu sobre mim. Olhei, eis uma figura como de fogo, desde os seus lombos e daí para baixo era fogo, e dos seus lombos para cima como resplendor de metal brilhante. Estendeu ela ali uma semelhança de mão e me tomou pelos cachos da minha cabeça, pelo cabelo. E o Espírito me levou entre a terra e o céu, o Espírito Santo, e me levou a Jerusalém em visões de Deus, até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde está colocada a imagem dos ciúmes. A imagem dos ciúmes, eles idolatravam a imagem dos ciúmes, que provoca o ciúme de Deus. O ídolo dos ciúmes que servia para provocar a ira de Deus, o ciúme a Deus. Eis que a glória de Deus de Israel estava ali, como a glória que via no vale. Ele me disse: filho do homem, levanta agora os seus olhos para o norte.
levantei os meus olhos para lá, eis que na banda do norte, à porta do altar, estava a imagem dos ciúmes à entrada. Disse-me ainda: filho do homem, vês o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel fez aqui, para que me afastasse do meu santuário? Pois verás ainda maiores abominações. Ele me levou à porta do átrio, olhei e eis que havia um buraco na parede. Então me disse: filho do homem, cava naquela parede. Cavei na parede, eis que havia uma porta. Disse-me: entra e vê as terríveis abominações que eles fazem aqui no culto, né? E também em suas casas em particular. Entrei e vi, eis toda forma de répteis e animais abomináveis, de todos os ídolos da casa de Israel, pintados na parede em todo o redor. 70 homens dos anciãos da casa de Israel, com Jazanias, filho de Safã, que se achava no meio deles, estavam em pé diante das pinturas, tendo cada um na mão o seu incensário, e subiu o aroma da nuvem de incenso. Então me disse: viste, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas, em oculto, cada um nas suas câmaras, pintadas de imagens, ou seja, idolatrando-se em suas casas, escondendo seus pecados, querendo preservar uma imagem de bom moço, sendo que são maus, hipócritas. Convertam-se de todo o coração. Convertam-se então de todo o coração. Estou continuando o vídeo aqui. Precisou cortar porque a gravação parou. Diz o seguinte: pois dizem esses homens maus que ficam aí querendo pintar uma imagem de bom moço, dizem o seguinte em seus corações: os homens não vêem suas intenções, mas o Senhor vê, e Ele castiga por cada uma delas. E diz o seguinte: o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra, Ele não está mais aqui. Bando de mentirosos e hipócritas! O Senhor viu o seu coração, arrependam-se! Homens malditos e idólatras, a terra tem se enchido de iniquidade por vossa causa, porque tem sido maus exemplos aos de fora e aos de dentro. Tem tratado com ódio. Vocês amam o mundo, vocês amam os seus pecados. Falsários enganadores. Os homens veem sua mascarazinha de ovelha, eu já vejo de cara seu rosto de lobo. Você não tem máscara para mim. O Senhor não permite-me ser enganado. Você não tem máscara, ó hipócrita. Queres estender a mão a Deus, estando ela cheia de sangue de seus irmãos? Pois que com sua conduta os está arrastando ao inferno. Assim diz. O mesmo serve ao mundo. Não penses que nós, que somos cristãos, já somos tratados com muita rigorosidade. Se negligenciarmos tamanha salvação, já poderemos sofrer um castigo eterno. Quem dera vós, que nem no caminho está. Arrependei-vos vós também. Porque se apoiam em sua justiça própria, não achem que por serem bons, irão herdar o céu. Ninguém aqui é bom senão Deus. Como declarou Jesus ao jovem rico, ele disse: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus, em sua condição humana, não se gloriando como Deus, coisa a se aferrar, como disse Paulo. Antes negou-se a si mesmo, humilhou-se a si mesmo, e para nos dar o exemplo. E o que ele disse? Por que me chamas bom? Só há um que é bom, é Deus. O homem perfeito, o varão perfeito, que não tinha pecado algum, nem na mente e nem em seu coração se achou pecado. A este ele disse: só há um que é bom, e esse é Deus, para nos dar o exemplo do quão mal sois vós, quão mal somos todos nós. Continuando.
Disse-me ainda: tornareis a ver maiores abominações que eles estão fazendo. Levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está na banda do norte, e eis que estavam ali mulheres sentadas chorando. A Tamuz, que era filho de Nimrod, com sua mãe Semíramis. E eles enganavam os homens a fim de que eles o idolatrassem como Deus Sol. Nimrod se dizia Deus Sol. E dali surgiu a adoração a astros. Ele foi o primeiro a governar toda a terra. Ele foi o primeiro a incitar os homens a construir Babel, a Torre de Babel, e construir a grande Babilônia para se rebelar contra o Senhor, para se rebelar contra o seu reinado. Por isso que o Senhor enviou um anjo e confundiu as línguas deles, para que não se entendessem e não construíssem mais. Porque eles estavam dispostos a ir até o fim. Os homens estavam até morrendo nessa construção e eles não paravam. Não tinham um pingo de amor pelos seus semelhantes, eles não paravam. Como descrito no livro de Enoque. Não recomendo que você leia os apócrifos, porém tem muitas bases interessantes. Porém, não creia em tudo que os apócrifos dizem. Não creiam em tudo, não é confiável. Creia apenas na Escritura. Disse-me ainda: tornarás a ver abominações maiores, né? E as mulheres estavam adorando Tamuz. Disse-me: vês isso, filho do homem? Verás ainda abominações maiores do que estas. Levou-me para o átrio, dentro da casa de Deus, da casa do Senhor. E eis que estavam à entrada do templo, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costas para o templo, representando que em seus corações abandonaram o Senhor, de costas para o templo, e com rostos voltados para o oriente, adoravam o sol, virados para o oriente. Porque sua mãe Semíramis dizia que era mulher de Nimrod, coisa abominável ao Senhor. Dizia que ele foi para o sol e que era o lugar dele. Ele voltou ao sol. E os homens começaram a desacreditar. Se ele era Deus, como que ele morreu? E ela querendo enganá-los a todo tempo, incitando que Nimrod foi ao sol, aonde é o seu lugar. Ele voltou a ser o sol. Por isso que começou essa adoração ao sol. E diz o seguinte: levou uma entrada do ato de dentro e estavam adorando o sol, né, virados para o oriente. Então me disse: vês, filho do homem, acaso isso é pouca coisa para a casa de Judá, ao fazerem eles as abominações que fazem, para ainda que encham de violência toda a terra, para que toda a terra se encha de violência, de pecado, e tornem a me irritar, a me provocar a ira. A ira de Deus é um dos atributos dele, e esse atributo, se a justiça de Deus vem para punir o mal, a ira de Deus vem para dar a sentença, perdão, a justiça vem para dar a sentença. A ira de Deus vem para punir o mal sem misericórdia. E só tem uma coisa que fica no meio entre a justiça e entre a ira de Deus, de tal forma que a misericórdia age de maneira justa, porque Deus perdoou os nossos pecados e puniu os nossos pecados na figura de Cristo. Por isso ele salva de maneira justa, sem deixar de ser justo. E ele permanece o mesmo desde a criação do mundo. E desde antes da criação do mundo, ele permanece o mesmo. Ei-los a chegar o ramo ao seu nariz, pelo que também eu os tratarei com ira, furor. Os meus olhos não pouparão, ou seja, não terão misericórdia, nem terei piedade, que é misericórdia. Meu olho não poupará e não terei misericórdia, ainda que gritem aos meus ouvidos em alta voz, como estou vos pregando agora. Nem assim os ouvirei, porque levantam suas mãos ensanguentadas para adorar o Senhor. Levantam suas mãos cheias de violência e pecado para adorar o Senhor. Homens maus e hipócritas,
filhos do inferno, como assim eu fui. Não sou mais pela misericórdia de Cristo. Portanto, vocês ficam 20, 40. Se vocês vivessem 1 milhão de anos, estariam 1 milhão de anos em pecado por causa da dureza de seu coração. O Senhor não os poupará. Ele não terá misericórdia de ti. Se você não se arrepender de todo o coração, Ele não poupará. Ele o castigará com a morte, se necessário for. Porém, os meios de Deus eu não conheço. Se Ele quiser ter misericórdia, Ele vai ter. Se Ele não quiser, Ele não vai ter. Como está escrito, terei misericórdia de quem quiser. E de quem quiser entregar a dureza de seu coração, assim eu entrego. Arrependei-vos, para que possas ter vida eterna. Amém.